Lucas 5, de 36 até o 39. Palavras do Senhor Jesus, ele declara assim: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é melhor. Outra versão diz, o velho é excelente. Nesse texto, o Senhor Jesus nos ensina algo importante. O Senhor gastou a maior parte do tempo do seu ministério se dedicando ao ensino. E dentro do seu ensino, o assunto que Jesus mais falou e abordou foi a respeito do reino de Deus. O conceito que os judeus do Velho Testamento tinham sobre o reino de Deus era a expectativa de um reino físico. Jesus vem explicando, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, né? Não adianta dizer ei-lo aqui ou ei-lo lá. Ele diz em Lucas 17, 20, 21, o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus aborda o conceito desse governo de Deus no íntimo. Haverá um momento em que esse reino será estabelecido também do lado de fora, né, fisicamente. Mas na sua primeira vinda, Jesus vem não apenas para nos ensinar, mas através da sua morte, da expiação, do sacrifício na cruz, resolver essa questão do pecado e proporcionar ao homem o governo de Deus no seu íntimo. E nós precisamos entender que Jesus não queria apenas que a gente soubesse como o reino funciona. Mas a razão pela qual ele procurou nos trazer essas informações foi para que a gente pudesse fazer a nossa parte, para que a gente pudesse interagir direito. Eu olho por trás dessa afirmação de Jesus e eu vejo uma chave importantíssima. Tanto no versículo 36 como no 37, depois ele volta a repetir isso no 39, ele usa expressões como "e ninguém". Quando ele diz "e ninguém", né? No verso 36 diz, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe veste velha. No 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele não está falando de impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém tentasse, não conseguiria. E porque não seria possível, ninguém tenta. Não é isso. Ele está falando de bom senso. Ele está falando que ninguém faria uma coisa dessa porque não tem o menor sentido, né, agir dessa maneira. Não há bom senso nisso. Então eu olho para a declaração do versículo 36 e eu tento ler a Bíblia me colocando lá dentro. Não só o contexto geográfico, histórico, né? A gente precisa pensar, eu às vezes tento me colocar no lugar de cada personagem, de cada história. Agora, quando a gente vê Jesus falando de roupa, a nossa tendência é pensar de roupa no sistema e nos moldes de hoje em dia. Nós temos facilidades incríveis, principalmente quando comparamos com aquela época. Gente, não tinha indústria têxtil. Tecido se fazia de forma manual e artesanal, né? Todo o processo de costura, a mesma coisa. Isso significa que não só era bem mais difícil, né, como o próprio material, a matéria-prima em si, era muito mais escassa. Ou seja, as pessoas normalmente não tinham esse tipo de guarda-roupa que hoje a gente consegue ter. Hoje, o mais simples de nós, talvez possa dizer, nem Salomão, em toda a sua glória, né, usou um sapato como eu e você estamos usando, usou alguns tipos de roupas como eu e você estamos usando. Mas, naquela época, você precisa imaginar uma viagem diferente das de hoje, né? O Brasil está tentando implementar agora aquilo que já é natural aqui na América, que a maior parte das viagens aéreas lá dentro seja com aquela mala de mão apenas, e vai taxar para valer aquelas malas grandes lá de baixo. Porque hoje em dia a gente não consegue pensar numa viagem sem um mundaréu de roupa. Mas, naqueles dias não era assim. Jesus falou sobre quando os seus discípulos saíssem cumprir a ordem que ele deu, ele chegou ao ponto de dizer, ó, você não precisa nem levar 2 túnicas. Gente, você consegue imaginar alguém viajando sem mala? Há relatos, na época, de gente que nessa estrutura e contexto de viagem, ele viajava com a roupa do corpo. E quando parava no meio do caminho, num rio, não era um hotelzinho decente, não, para tomar banho, era hora que também lavava a roupa. E alguns tinham que esperar a roupa secar antes de continuar a viagem. Ou seja, a gente não pode pensar só com essa mentalidade. Então, se colocando lá no lugar deles, às vezes o camarada está lá sem essa variedade toda do guarda-roupa. E vamos imaginar alguém que está com a roupa velha, rota, já rasgada. E ele tem acesso agora a uma muda de roupa completamente nova.
Eu chamo isso de a solução do seu problema. Agora, como resolve o problema? Ele simplesmente descarta a roupa velha e diz, essa deu o que tinha que dar, já deu a conta, deu a tampa. E ele abraça a solução e substitui. Ele simplesmente coloca a roupa nova e descarta a velha. Agora, Jesus diz, ninguém podendo descartar a velha e substituí-la pela nova, vai cometer aí a insanidade de olhar para a roupa nova, que é a solução do seu problema, e dizer, não preciso disso tudo não. Essa minha roupa velha que está rasgada, mas o que está faltando é um pedaço de pano só, então não preciso de toda uma roupa. Jesus diz, ninguém faria o seguinte, em vez de me dar essa roupa toda, me dá só um pedaço. Deixa eu fazer um recorte disso aqui. Eu pego esse pedaço de pano recortado e remendo o meu. Quando Jesus diz, ninguém faria isso, repito, não é porque não conseguiria fazer se quisesse, é porque seria estupidez fazer isso. Agora, apesar de no natural ele estar dizendo ninguém faz, por que é que ele está ensinando isso para mim e para você? Porque ele sabia que na vida cristã, espiritualmente falando, eu e você seríamos tentados a agir dessa forma. Eu quero que você pense agora que Jesus não estava preocupado ou interessado no tipo de roupa física e literal que eu e você estaríamos usando. Jesus está usando uma linguagem que é muito comum na Bíblia, literalmente de Gênesis a Apocalipse. As vestes falam da nossa condição diante de Deus. Desde o livro de Gênesis, quando o homem peca, descobre a sua nudez espiritual, tenta resolver a sua situação se vestindo da sua forma, Deus não aceita, providencia dele. Até o livro de Apocalipse, onde fala sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vestiduras brancas. Vestes na Bíblia falam da condição do homem diante de Deus. Então, por exemplo, roupa suja, roupa rasgada, normalmente não é uma boa simbologia. No livro do profeta Zacarias, ele tem uma visão do sumo sacerdote Josué usando roupas sujas. Mas Deus dá uma ordem para que suas roupas sejam trocadas por roupas limpas, e nesse momento Deus diz, eu fiz com que passe de você a sua iniquidade. Deus não estava falando da roupa, Deus estava usando isso como uma figura para falar da condição espiritual. Agora, com isso em mente, eu quero que a gente observe que o que Jesus está falando, ele não está falando sozinho. Isso é algo que nós vamos encontrando em toda a palavra de Deus, o respaldo, as mesmas verdades, as mesmas figuras. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 22 a 24, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos despir. O verbo despir significa desvestir, tirar, jogar fora. Nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Se as roupas falam da nossa condição, o recado de Deus, a recomendação, ou diria até mesmo a ordem de Deus, é que a gente dê um fim na roupa velha e que a gente assuma a nova roupa que Ele nos oferece. Agora, o problema é que, embora no natural nenhum de nós faria aquela bobagem de rasgar um pedaço da roupa nova e querer só aquilo, espiritualmente eu percebo como nós somos inclinados a agir assim. E a verdade é que tem muito crente escolhendo viver de remendo, em vez de viver de renovo. E esse é o assunto que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Nós precisamos entender que o que Deus está oferecendo para nós não é apenas um remendo de uma área na nossa vida. Até a forma como muitos de nós, às vezes, fomos atraídos ao Evangelho por conta de uma necessidade, às vezes nos faz pensar que o que Deus tinha era apenas a solução para aquela necessidade. De uma forma geral, eu percebo que a gente tem uma dificuldade de enxergar o todo. Nós temos um problema com a visão macro. Normalmente, a gente focaliza em partes, a gente enxerga o micro. Eu chamo isso de uma visão de departamentalização. Às vezes, nós não conseguimos tratar com o todo. A gente pega algo que Deus está oferecendo, em vez de enxergar o pacote como uma coisa única, a gente faz que nem uma pizza ou um bolo. A gente fatia ele, fica de olho na fatia que a gente quer, naquilo que nos interessa. Então, por exemplo, eu quero que você, de forma prática, pense comigo em como nós somos inclinados a enxergar parte e não o todo. Quando você vai a uma boa livraria evangélica, lá no Brasil é assim, e acredito que aqui não seja tão diferente, pelo menos até alguns anos atrás não era. Você vai facilmente encontrar para comprar o que nós chamamos de uma caixinha de promessa. Agora, duvido você achar para comprar uma caixinha de exortação. Não tem, você não vai achar em lugar nenhum. Por que não tem? Porque ninguém é louco de fazer um produto que não vende. Por que não vende? Porque essa é a parte da Bíblia que não nos interessa.
A gente não quer a exortação, a gente só quer a promessa. E eu não estou falando contra a promessa. O apóstolo Paulo escreve e diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Não estou falando contra a promessa de forma alguma. Deus não voltou atrás em nada do que ele prometeu a verdade, ponto final. Agora, o problema é quando a gente quer tratar a palavra de Deus como sendo a verdade só no momento das promessas. Então, dificilmente você vai ver um crente acordar pela manhã e dizer: Deus, o Senhor prometeu. O Senhor disse: Jesus, no mundo tereis aflições. Eu reivindico minha cota de aflição para esse dia. É a tua promessa, o Senhor tem um compromisso. Nunca vi um crente fazer isso. Porque essa hora ele nem lembra que a palavra de Deus é a verdade. Mas quando Deus prometeu a solução, aí ele vai orar e diz: Deus, a tua palavra. E não estou dizendo que a gente não deveria. Agora, a questão é quando tratamos como verdade só aquela parte que nos interessa. Irmão, isso não é de hoje. Josué se levanta no fim dos seus dias para divertir uma geração inteira. Josué 23, de 14 a 16, ele diz: tudo quanto Deus falou por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Diz: para o bem e para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus não é verdade só quando Deus prometeu colocar vocês numa terra prometida que mana leite e mel. Quando Deus fez essa promessa é a verdade, mas também quando ele fez a advertência, dizendo: se vocês pecarem, se virarem as costas para mim, haverá juízo contra vocês. Ele diz: essa parte é tão verdade quanto aquela. Mas na real, a gente costuma achar que essa aqui, das promessas, essa é verdade. Aquela ali a gente olha e relativiza. Na vida cristã, é assim que a maioria acaba escolhendo viver. Mas vamos mudar o assunto, o exemplo, para não falar só da maneira como relacionamos com a palavra. Vamos mexer no assunto da oração. Irmão, pensa num cara que acredita na oração. Quero que você entenda que eu não estou falando contra isso também. Mas na maioria, no conceito da maioria dos crentes, me parece que a oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo o que a gente quer. Eu posso aqui te passar dias contando testemunhos de intervenção de Deus por meio da oração. Então, repito, não estou falando contra isso. O problema é que nós transformamos uma parte da verdade da oração no conceito completo. E esse não é o conceito completo. Se, por um lado, a oração pode ser um dos meios através do qual eu consigo de Deus algo que eu quero, isso não define oração. Oração também deveria ser, em contrapartida, um meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. É o que a gente aprende com Jesus, quando lá no Getsemane ele dobra o joelho para dizer: Senhor, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então a oração também é parte de um ambiente de rendição, onde Deus vai conseguir de mim o que Ele quer, e não só eu consigo dele o que eu quero. Então, em vez de juntar as duas coisas, não, a gente olha só para aquela parte que interessa. A gente olha para aquilo que realmente nos atrai. E eu tenho percebido muita gente que começou a fazer escolhas dessa forma. De repente ele olha para a proposta do Evangelho. Irmão, o Evangelho ainda é um Evangelho de transformação. A proposta de Deus não era apenas ajudar eu e você a escapar da condenação eterna do inferno. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Há uma transformação que não é só inicial na conversão, há uma transformação progressiva, onde eu e você, na nossa caminhada, vamos nos tornando aqui na terra cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Mas a maioria de nós já não está olhando para o pacote completo. Anos atrás, quando eu era menino, a gente fala assim, sente até mais velho, mano. O que a gente mais ouvia na igreja era testemunho de transformação. Hoje em dia, é o que a gente menos ouve na igreja. Hoje a gente ouve o testemunho da cura, da resposta de oração, do livramento. E não estou dizendo que esses testemunhos não tinham que acontecer. O que eles não deveriam era substituir os testemunhos de transformação. E a razão pela qual a gente ouve isso cada vez menos é uma denúncia de que isso tem deixado de ser uma ênfase e tem deixado de ser um alvo. E nós precisamos aprender a olhar o pacote todo. Agora, tem muito crente, e Deus está oferecendo solução e transformação para toda a área da vida dele. Mas ele olha e diz: não estou interessado nisso tudo. Eu só quero arrumar um buraco aqui. Então, se você me der essa parte aqui da cura que eu estou precisando para o corpo, ou esse negócio que resolve meu problema financeiro, tá bom, não preciso do resto. Quem sabe até esse negócio aqui que me ajude a dar uma sobrevida no meu casamento, eu aceito. Mas esse negócio de caráter, de santidade, não preciso disso tudo, não. Eu só quero remendar o meu buraco. O buraco da veste. Eu só quero resolver o problema, né, daquilo que está rasgado. Mas Deus tem uma proposta de algo maior, de algo completo. Há 5 anos atrás,
Kelly e eu fizemos uma viagem para a Índia. Tem uma missão específica que nós apoiamos lá, apoiamos não só com recurso financeiro, com oração, enviando gente, e nós decidimos tirar 2 semanas servindo esses irmãos, não só conhecendo de perto a estrutura, mas servindo eles. Eles trabalham levantando e treinando, né, ministros locais, os pastores estão à frente das igrejas que eles trabalham, né, são todos indianos, mas a gente foi não só acompanhar o trabalho, eles têm um trabalho com escola, trabalho social e de evangelização fantástico. Nós fomos conhecer meio que o pacote, a estrutura toda. Então, o missionário que nos levou falou, olha, nós vamos ter que rodar bastante para que vocês tenham uma visão meia, né, abrangente, ainda que não veja tudo de cada área. E a gente fez toda uma agenda, ele falou, e enquanto vamos passando, querendo que você sirva as nossas igrejas. Então, você vai pregar em vários lugares. Nessas andanças, nós tivemos 2 reuniões que foram muito especiais. Especiais porque nós tivemos que sair corrido delas. Na Índia, você sabe que pelo sistema cultural que eles têm, né, aquela crença das castas, do jeito que alguém nasceu tem que morrer, lidar com conversão é algo complicado. E não bastasse essa estrutura de pensamento que é muito antiga, hoje a gente pode até dizer e afirmar que é parte, né, da estrutura legal do país. Conversão é proibido por lei. Então, por exemplo, um hindu não entende quando um ocidental desconverteu o hinduísmo. Na cabeça dele não faz o menor sentido. Ele diz, eu nasci hindu, vou morrer hindu. Se você não nasceu hindu, você não tem que virar hindu. Né? Eles não pregam conversão. Agora, eles não só não pregam conversão, como se posicionam contrários. A Índia não é só o berço do hinduísmo, é também o berço do budismo, e lá tem todo tipo de ismo. Tem espaço para todo tipo de crença. Não é só cristianismo, é islamismo, tudo quanto é isso, você imaginar, tem lá. Agora, se você permanecer quietinho no seu cantinho, na sua crença, dificilmente você vai ter problema. Porque na cabeça do hindu, se você nasceu cristão, você tem que morrer cristão. Ele não vai tentar te converter, nem te impedir de ser crente. O problema para eles é quando você tenta convertê-los. E o problema para nós, irmão, é que esse é o nosso negócio, nós vivemos disso. Né? Não dá para viver o evangelho sem conversão. Então, há perseguição religiosa lá, sim, quando eles sentem essa ameaça de conversão. Se você assistiu aquele filme antigo, Quem Quer Ser um Milionário, tem uma cena de confronto religioso entre os hindus e os muçulmanos, porque eles também pregam conversão. Então, isso também gera problema lá. Agora, estou falando isso porque a gente foi participar de um batismo. E esse batismo é aquele tipo de reunião secreta, porque o batismo é a maior confissão pública da conversão, da mudança de fé, de uma nova profissão de fé. Então o pastor falou, isso aqui é um negócio que a gente faz escondido e tal. E quando estava no fim do batismo, ele olhou para mim, sinalizou, falou, vaza, vamos embora. Deixa os caras terminar e resolver esse negócio. E eu perguntei o que ele foi. Ele falou, não, houve um rumor de que alguém descobriu e já comentou que a gente estava batizando, por precaução nós saímos. E a gente ainda estava com as esposas. Mas não houve tensão, né? Houve, na verdade, uma prevenção. Mas num dos últimos dias nós estávamos lá, nós fomos pregar numa cidade, eu esqueço de novo o nome, é uma cidade do interior, você também fez uma cara que esqueceu, né, amor? E quando nós chegamos nessa cidade, eu fiquei impressionado, porque o culto era público, não era na igreja, era numa praça. Eles montaram uma estrutura de som, tudo. Eu falei, mas pode isso? Ele falou, não, aqui todo mundo tem a liberdade de cultuar. O que não pode é o lance da conversão. Então ele falou, você prega e aproveita para pregar o que você quer, você só não pode fazer apelo. Ele falou, inclusive, essa estrutura atrai a curiosidade, vai ter muito curioso aí. E ele já começou a dizer, olha, esse povo todo aqui em volta, sentado no chão, são as nossas igrejas da região. Mas em pé naquele canto, aqueles são hindus, lá atrás são muçulmanos, aquilo é não sei o quê, que eu não me lembro mais todas as descrições que ele deu. E é interessante, irmão, porque eu estou num palco. Atrás de mim tem um templo, na minha frente tem outro, a minha direita tem outro e a minha esquerda tem outro. Eram 4 crenças específicas só ali naquele pedacinho. Ele falou, não tem problema. Agora, ele só falou para mim, não faz o apelo. E lá fui eu pregar. E na hora que eu comecei a falar, não vou dizer para você que foi minha fé, nada disso, eu levei um susto. Eu acho que Deus colocou aquilo na minha boca e eu levei um susto na hora que saiu. Porque na hora que eu fui começar a falar, eu entrei ousado, Manuel. Entrei dizendo, eu estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que confirma a sua palavra por meio de sinais que acompanham. A hora que eu falei isso, falei, o que eu estou falando? E é bom que aconteça alguma coisa aqui hoje. Senão vai ficar pior do que ter ficado quieto. E eu mesmo fiquei impressionado com aquilo, mas estou pregando. Só comecei a pregar, em poucos minutos, o clima, o ambiente
natural começou a mudar demais e rapidamente mesmo. Um cenário de chuva começou a se formar. As pessoas de vez em quando me perguntam: pastor, quando o senhor viaja pelo mundo, o senhor sente diferença espiritualmente falando nos céus das nações? Eu falo: olha, se tem ou não tem, outra conversa, mas que eu sinto, né? Você vai numa Coreia do Sul, por exemplo, parece um céu aberto, que o povo ora, que é uma coisa impressionante. Você pega 2 horas de voo, chega no Japão, já tem um céu que já parece mais fechado. Aí alguém me perguntou: e a Índia? Eu falei: não, a Índia é aberto. O cara falou: o céu é aberto. Eu falei: aberto por mal, é outra conversa lá, né? Então assim, pensa num negócio que a gente orou, jejuou. Só que a hora que eu comecei a pregar, irmão, eu não me lembro de ter visto o tempo mudar tão depressa. O clima começou a mudar, e um cenário de chuva foi se formando. Primeira coisa que bateu no meu coração foi um desânimo. Pensei: não oramos o suficiente. Esse negócio deve ser um levante das trevas, vai atrapalhar, por quê? Estou pensando com a mentalidade de brasileiro. Irmão, imagina um culto ao ar livre, qualquer canto do Brasil, roda o Brasil todo. Desce uma chuva daquela, irmão, não fica um. Olha lá o pregador, se ele continua, né? Comecei a ver aquele cenário e fui me preocupando com aquilo. E deu 10, 15 minutos no máximo que eu estava pregando, irmão, desceu água. Eu não estava debaixo de uma cobertura, eles fizeram um negócio que era só era TNT, aquele tecido, Kelly, aquela cobertura, que era só por causa do sol mesmo, para fazer uma sombrazinha, era de bonito, e aquilo não segurava nada a água. A gente tem fotos. Essa semana meu filho, semana passada, ele gravou e postou essa história, ele pediu para contar a história, e a gente até mandou para ele fotos do dia. A gente está todo molhado, a água desceu, mas veio com força. Mas para minha surpresa, ninguém foi embora. E não só não foi embora, como teve gente que começou a chegar mais perto. O intérprete meu está empolgadíssimo. Irmão, eu contei acho que pelo menos uns 3 choques que ele levou. A gente estava com equipamento horrível debaixo d'água. Graças a Deus deu só no dele, no microfone dele, não no meu. Mas de repente ele estava falando e... né? Pelo grito e a linguagem corporal a gente deduzia, foi choque. A menos que ele tivesse um tique estranho que eu não tomei conhecimento. Mas apesar da chuva, do choque, eu vi que ele estava empolgado, o cara estava empolgado. E eu pensei, falei: está animado. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Mas quando terminou o culto, alguém nos honrou lá publicamente, fizeram a gente vestir uns colares de flor, tipo aqueles negócios dos havaianos, cumprimentaram, teve lá uma formalidade, e a gente ia ter um almoço com os irmãos da localidade. Mas a gente estava terminando de cumprimentar a turma ali, esse meu amigo missionário olhou para mim e falou: vaza. Falei: e o almoço? Vaza. Vamos para o carro agora. Falei: o que está pegando? Ele falou: depois eu conto. Entendi que ele não queria assustar as mulheres. E fomos já indo para o carro. Irmão, eu nunca vou esquecer aquele almoço que eu perdi. Foram 4 ou 5 horas de viagem na estrada sem ter o comer. Porque assim, a gente parava em lugares, ele olhava comigo e dizia: não posso deixar vocês comer isso não. Vocês não aguentam isso aí não. Né? Não tinha nenhum tipo de supermercado, a gente não tinha programado nada. Eu passei fome e um pouco de raiva. Falei: eu queria ter comido aquela comida. E ele mostrou a turma preparando, fizeram coisas assim que o tempero a gente ia aguentar sem ter, né, nenhum efeito colateral. Agora, a gente acabou não falando do assunto. 2 dias depois eu vim embora. E já estava no Brasil, ele me chama pelo Skype e falou: cara, acabei esquecendo de falar por que nós saímos correndo. Falei: imagino que deu algum problema, alguma ameaça, tipo o batismo. Ele falou: não, isso eu já imaginei que você ia entender, mas o porquê da ameaça é que você tem que saber. Aí ele falou assim para mim: Luciano, fazia mais de 6 meses que não chovia naquela cidade. Eu falei: o quê? A gente ia acabar de vir de um outro lugar, a gente foi conhecer o Rio Ganges, não pôde entrar porque era cheia, tinha chovido demais. Então quando cheguei nesse outro lugar, vi chuva, achei que era época, era temporada. Ele falou: não, Luciano, eram 2 regiões completamente diferentes. Numa estava chovendo, nessa outra fazia 6 meses que não chovia. Foi aqueles hindus já tinham pedido para aqueles milhões de deuses e nada. Ele disse: você começa declarando que o Deus vivo e verdadeiro faz com que a sua palavra seja seguida de sinais. E o clima começa a mudar. Ele falou: por que você acha que ninguém foi embora na chuva? Eu falei: achei que era só coisa de brasileiro. Ele falou: as pessoas ficaram impressionadas de logo depois daquela declaração. Eu fiquei pensando: conto para ele que eu estava achando que era coisa do inimigo. Ou fico parecendo que eu era o super crente acreditando nesse negócio o tempo todo. Né? Mas ele falou, eu lembro que ele dizia para mim, ele falou: cara, isso aí você pode contar tudo quanto é mensagem, livro seu, isso é para o resto da vida. Ele falou: cara, isso foi um sinal. Os hindus começaram a falar entre eles, o Deus dele funciona. E ele falou: os chefes dos hindus viram que ia ter conversão e resolveram te pegar. Eu falei: então por isso que a gente não almoçou.
pela minha integridade física. Ele falou, sua, a minha e das nossas mulheres. Eu falei, agora eu até te perdoo de não ter almoçado, né? Então, por causa daquela conversa, eu fiquei pensando, irmão, que tensão é essa? Você viver num lugar que você não pode ficar fazendo apelo. Que quando Deus intervém de uma forma como essa, você tem que ficar olhando para trás, para a retaguarda sua. E eu perguntei para ele, falei, qual é o maior desafio da igreja na Índia? É essa proibição à conversão? Para minha surpresa, ele do lado de lá me diz, não. Eu falei, como não, cara? Eu não consigo imaginar uma coisa pior do que essa. Um sistema cultural e legal, onde é proibido conversão e a perseguição de gente que resolve ser o justiceiro, o vigilante e vai atrás de quem está convertendo os outros. Falei, o que poderia ser pior? Ele falou, Luciano, se o problema fosse essa proibição à conversão e a perseguição, ele diz, o problema não tinha que ser só nosso da igreja. Ele falou, o islamismo também vive de conversão. Ele falou, no entanto, aqui na Índia eles estão crescendo mais do que a gente. Se é um problema para nós, tinha que ser um problema para eles. Ele falou, eles não têm nem os recursos sobrenaturais que nós temos, um sinal como esse da chuva, a ação do Espírito no coração das pessoas. Então, se é um problema para nós, tinha que ser um problema maior para eles. Agora, se não está sendo um problema para eles, não tinha que ser para nós. E eu levei um choque, eu não tinha parado para pensar nisso, momento nenhum até então. Eu falei, o que você acredita que é o maior problema? Luciano, o maior problema é a forma como a nossa geração resolveu pregar o Evangelho. É isso que tem nos enfraquecido. Eu falei, me explica. Luciano, quando alguém se converte ao islamismo, e tem que ajustar a vida dele a um novo código de crença, que é o Corão. Se esse cara tentar ajustar o Corão à vida dele, ver da vida dele ao Corão, ele está morto, em muitos casos literalmente morto. Porque esse negócio, né, isso é algo inegociável. Você não vai encontrar uma versão light do islamismo. Você vai encontrar variações de radicalidade, mas nenhuma light. Porque ou você ajusta a sua vida ao código de crença, ou você não entra e acabou. Ele falou, o problema é que enquanto eles entendem isso, nós, a igreja, no afã de querer colocar para dentro todo mundo que nós queremos salvar, nós estamos sugerindo às pessoas que elas podem adaptar o Evangelho à vida delas, em vez delas ajustarem a sua vida ao Evangelho. Quando Jesus fala sobre viver de remendo em vez de renovo, querido, é absolutamente isso que ele está declarando. No versículo seguinte, o 37, o Senhor Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Eu gosto que a NVI traduzir a expressão, né, odre velho, ele diz uma vasilha de couro velha. Ele já explica o que é o odre. O odre é uma espécie de cantil feito com o couro do animal. Agora, imagina, a expressão vinho novo, no Velho Testamento você tem duas palavras para distinguir. Uma é mosto, que é o suco da uva ainda não fermentado ou de baixa fermentação, e outro é o vinho que já passou por todo o processo de fermentação. No grego eles não tinham uma palavra para um para outro, então chamavam de vinho novo e velho. O novo ainda não fermentou, o velho já fermentou. Qual a diferença? Você põe o vinho novo no odre, ele vai começar a pegar pressão lá dentro enquanto fermenta. Se o odre de couro fosse um couro já velho, roto, ele não ia suportar a pressão e ia arrebentar. Então se perdia o odre e se perdia o vinho. Ou seja, tentar colocar o vinho novo no odre velho é uma missão suicida. É algo que está condenado ao fracasso, tem prazo de validade. Do que é que Jesus está falando? O vinho novo é a obra nova de Deus. E ele está dizendo que a obra nova de Deus na nossa vida não pode ser ajustada numa estrutura velha de vida. É por isso que quando Paulo fala sobre se despir do velho homem e se vestir do novo, ele fala também sobre nos renovamos no espírito do nosso entendimento. É por isso que quando escreve aos Romanos, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, a conversão significa que agora nós temos que ajustar a nossa vida a um novo código, a um novo padrão que Deus estabeleceu. Nós temos que ajustar a nossa vida e andar em linha com a palavra de Deus. Paulo escreve aos Efésios, diz, o que antes roubava, agora não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é justo. Então há uma mudança de padrão. Eu não posso simplesmente tentar adaptar o Evangelho à minha estrutura de vida. Minha vida tem que se ajustar ao Evangelho. Agora, quando a gente escolhe viver de remendo em vez de renovo, nós estamos selecionando qual a parte do Evangelho queremos. Estamos pensando aquilo para trazer de forma isolada e estamos criando uma adaptação. Agostinho fez uma declaração. Eu brinquei hoje em dia, se a gente não souber de quem é a frase, também joga para Agostinho que cola, de tanta coisa que ele falou. Ele diz, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Irmãos, eu olho para a igreja e eu me preocupo.
Porque esse filme, ele vem se repetindo. Jesus está falando de algo que já ia acontecer naqueles dias. A Europa, que foi o continente cristão, responsável pela evangelização do mundo moderno, se tornou hoje um continente pós-cristão. E se você vai mexer lá atrás no que aconteceu, nós começamos a ter exatamente esse tipo de comportamento, adaptar o evangelho à nossa vida, em vez da nossa vida ao evangelho. O que começou na Europa e fez de nações cristãs hoje ter um alto nível de ateísmo, de apostasia, já tem se replicado aqui na América, não só do norte. A coisa está comendo solta para o nosso lado do Brasil também. Igrejas que começaram a se especializar em remendos. Gente que vai resolver aquela área da sua vida. Eu não estou dizendo, querido, que Deus não tem um plano e um propósito de mexer naquela área. Agora nós precisamos entender que Ele não quer mexer só naquela área. Embora eu acredite que Deus tem provisão para mim e para vocês, não pode ir contra a questão do caráter. Nós vimos Paulo dizendo que antes roubava, agora não roube mais. Então não é dinheiro por dinheiro, não é provisão por provisão, isso é parte de um pacote e essas coisas elas têm que ter um equilíbrio entre elas. Agora, quando nós começamos a trabalhar o evangelho como se ele fosse solução só para questões específicas, nós estamos negligenciando o resto. E o problema disso, irmão, é que não só não resolve o nosso problema da roupa do lado de cá, como ainda estraga a provisão do lado de lá. De acordo com o último censo, já éramos lá no Brasil 40 milhões de evangélicos. Tem gente dizendo que passamos a casa dos 50 milhões. Uma matéria de capa da revista Veja, no final do ano passado, dizia, isso é projeção estatística, não é fé, não é profecia, não é nada disso. No máximo até 2040, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Matéria de capa. Eu acho engraçado quando eu vejo os crentes não acreditando na igreja, mas até quem não gosta de nós acredita. E tem os crentes que não conseguem acreditar na igreja. Eles estão olhando e dizendo, a pior curva de crescimento, a pior possível, de acordo com o que a gente vem experimentando, fará com que, no máximo 2040, a gente seja a maioria. Agora, se por um lado a gente tem essa boa estatística, a igreja está crescendo, por outra tem algo acontecendo. Um amigo meu me falou esses dias, falou, Deus me falou uma coisa que me fez pensar. Falou, nunca antes a igreja brasileira esteve tão cheia de tanta gente vazia. Ao mesmo tempo que os números estão multiplicando, e eu não acredito que uma coisa é contra a outra, nós estamos vendo a qualidade do evangelho ser negociada. E não é nem por causa dos números, é simplesmente por conta do nosso próprio interesse. Desde que éramos mais ou menos 30 milhões, nós temos uma estatística que se mantém. Para cada um crente firme no Brasil, nós temos em média um desviado, um por um. Ou seja, se há 7 anos atrás éramos 40 milhões de evangélicos, a gente já tinha pelo menos 40 milhões de desviados. É difícil você descobrir um crente que não conhece um crente que desviou. É muito difícil. Sem contar aqueles de nós que conhecem vários. Agora a pergunta é, nós não podemos, e eu não estou tentando isentar a responsabilidade de quem desviou, mas nós não podemos deixar eles pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles foram levados a acreditar que eles poderiam ajustar o evangelho à vida deles, até descobrir depois que o outro não aguentou e rompeu. Se nós queremos viver a plenitude do que Deus tem, nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos viver de remendo. Nós temos que viver de renovo. Há um pacote completo, a transformação de Deus é completa, é abrangente. Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer mudar a sua família, Deus quer mudar suas finanças, Deus quer mudar a sua saúde, Ele quer mexer em tudo, mas não apenas em áreas isoladas. Porque normalmente a gente está simplesmente selecionando, pensando aquilo que nos interessa, ou que no momento a gente acredita ser mais importante e acaba deixando de lado outras coisas. Eu não vim aqui apontar o dedo para ninguém, eu não vim aqui jogar pedra em ninguém. Eu espero apenas ser um instrumento de Deus. Uma voz não só de advertência, mas de encorajamento para o seu coração. Para que você não só seja divertido a não recortar o que Deus ofereceu e só tentar remendar o que você tem, mas que você entenda, se motive a acreditar e dizer, eu vou colocar essa veste toda, eu vou deixar o evangelho funcionar em todas as áreas da minha vida, eu vou deixar Deus me restaurar por completo, espírito, alma, corpo. Irmão, santificação é completa. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. O evangelho tem que funcionar em todas as áreas da nossa vida, mas para que isso aconteça, nós temos que abraçá-lo integralmente. Nós não podemos pegar só a parte que nos interessa e aquela que não interessa deixar de lado.
Nós precisamos aceitar a palavra de Deus, é a verdade, sim, mas toda ela é verdade. Oração pode me levar a conseguir de Deus o que eu quero, sim, mas Ele também tem o direito de conseguir de mim o que Ele quer. Quando você começa a enxergar o todo e tratar com o todo, isso vai produzir diferença nas nossas vidas. Agora, o Senhor Jesus disse que se a gente colocar o vinho novo, no odre novo, na estrutura nova, os dois se conservam, nenhum se perde. E sabe o que Ele disse? Ninguém, depois de beber o vinho velho, vai querer o novo. Porque diz o velho é melhor. Todo mundo sabe que o vinho devidamente guardado e armazenado, ele só melhora. E Jesus está aplicando isso para a vida espiritual. Significa o quê, querido? Que os melhores dias da sua caminhada não tem que ser os dias de novo convertido. Se você colocar a obra nova de Deus na estrutura nova de vida que Deus espera que você ponha, as coisas só vão melhorar. E à medida que o tempo passa, você não apenas vai crescer vivendo o pacote de Deus, mas você vai descobrir que esse vinho fica cada vez melhor. A vida cristã se torna cada vez mais especial, cada vez mais profunda, cada vez mais atraente. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé, para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos. Eu acredito que muitas vezes a gente ouve algo, né, que Deus está falando, mas a gente não dá a devida atenção a isso depois, por várias razões. Às vezes é a correria, é o ritmo. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, disse que uma das sementes caiu ali à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Ou seja, a possibilidade dela germinar e frutificar foi roubada. Interessante é que na hora de explicar, Jesus chama as aves do céu de os demônios. Ele está dizendo que há uma guerra espiritual, querido, mesmo quando a palavra é semeada. O inimigo, de alguma forma, quer roubar aquilo que você recebeu. Agora, ele só consegue roubar quando não há entendimento. Ele fala que o solo à beira do caminho são os que ouvem e não entendem. Mas quando ele fala daquela semente que dá fruta 30, 60, 100 por 1, ele diz, esses são os que ouvem e entendem. Mas mais do que entender aqui na mente, que a coisa ter sentido para a lógica, para a razão, a gente precisa sempre orar para que o Espírito Santo traga aquele entendimento espiritual, para que Ele dê continuidade àquilo que começou. Então eu gostaria que nós orássemos, pedindo a Deus que aquilo que a gente ouviu não acabe aqui no final do culto, mas que isso possa nos acompanhar, que isso possa ser mastigado, que o Espírito Santo traga aquela aplicação personalizada para cada um de nós. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas eu quero que você ore, pedindo a Deus a aplicação devida e correta daquilo que você ouviu. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Te agradecemos por poder ter acesso à verdade, à instrução da tua palavra. Mas, ó Deus, nós não queremos que isso seja apenas informação. Se o Senhor não vivificar a tua palavra em nós, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós oramos por mais do que isso, oramos por entendimento espiritual, oramos pela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, e oramos que a boa mão do Senhor nos guie na aplicação e no crescimento dessas verdades, em nome de Jesus. Suplicamos graça do Senhor, favor sobre cada um. Ainda que a tua palavra nos confronte, nós sabemos que o teu propósito não é condenar nenhum de nós, mas é nos chamar ao conserto, é nos chamar a um lugar de aplicação e é trazer junto com a tua palavra graça para que ela possa ser vivida, praticada e para que a gente cresça nela. É por isso que nós oramos em favor de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.